Segundo Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1, Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías saído do meio do pátio, ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acais. Aleluia. O tema dessa mensagem é o relógio de Deus. A Bíblia mostra em diversas passagens, Pedro profetizou sobre isso: um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não retarda suas promessas, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus não faz isso, Ele não retarda. A hora de Deus é perfeita, o tempo de Deus é preciso, o momento de Deus é exato. O relógio de Deus, que é o tempo de Deus, não é o relógio humano, não é o tempo dos homens aqui na terra. O tempo em cima do céu é chamado eternidade. Aqui na terra é dividido em períodos, estações, épocas, dias, meses, semanas, horas, segundos, minutos, segundos. O tempo de Deus é diferente. Interessante que Deus, poderosamente, você não vai ver isso acontecer em nenhuma outra passagem, em que Deus permite que o homem diga para ele, Ezequias faz um pedido, Isaías, saindo ainda do castelo, no pátio, e Deus fala com ele, sobre que ele voltasse lá, que tinha ouvido a oração de Ezequias, que viu as lágrimas dele. Deus fala para ele sobre o tempo no relógio solar, em que Deus permite que seja escolhido, que se adiante ou se atrase os graus. O tempo, o Espírito de Deus está falando aqui, Deus determinou nessa terra, embaixo dos céus. Há determinações de Deus embaixo do céu e há outras determinações de Deus em cima do céu. Deus está nos preparando, igreja do Deus vivo, para entrar no tempo que Ele estabeleceu acima dos céus. Esse tempo chamado eternidade. Quanto tempo a igreja vai ficar nas bodas com
Para sempre. Quanto tempo a igreja vai morar nas cidades celestiais? Para sempre. Por que que o Espírito Santo, ele trabalha nesse tempo conosco aqui na terra? Porque quando você começa a valorizar o tempo que começa e o tempo que termina, determinado por Deus para todas as coisas, você começa a se preparar para encontrar com o Senhor lá na glória e entender que lá tu não vai mais se preocupar com o tempo. Hoje os seres humanos, eles organizam a sua vida baseado no tempo. É imprescindível que alguém consulte o relógio várias vezes ao dia, saindo para trabalhar, a hora que volta do trabalho, a hora de sair de casa, a hora de dormir, a hora de acordar, a hora de almoçar. Para tudo você vai consultar o relógio. Então o Espírito de Deus está dizendo nessa hora: aproveita o tempo que Deus está te dando ouvindo essa palavra e se entrega a Ele agora, para que Ele comece a mudar novos tempos na tua vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, olha o tempo, acharás. O que tu lança nesse tempo que Deus nos deu aqui na terra, ele vai voltar sobre você. Todas as palavras que saem da nossa boca voltam trazendo respostas. Respostas te mostrando a consequência do teu erro, ou resposta te mostrando a consequência do teu acerto. Mas elas voltam te trazendo resposta. Pelo tempo que você perdeu nas decisões que tinha que ter tomado, ou pelo tempo que você deixou de ganhar quando perdeu algo que passou pela tua vida e você não percebeu. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então Deus determina um tempo, uma hora, para aquela folha cair da árvore. Deus determina um momento para que aquilo aconteça. O Espírito de Deus te trouxe aqui nesse dia, te colocou aí para ouvir que Deus está no controle de todo o tempo. Examina o tempo da tua vida, o que tu tem feito, e vê se nesse tempo que tu está vivendo, você está glorificando o nome do Senhor dentro dele. Ninguém ganha tempo, ninguém perde tempo. Guarda o que você vai ouvir agora. Você deixa que você impede que acontecimentos sejam marcados na tua vida naquele tempo que está passando diante dos teus olhos. Tu não pode ganhar tempo, porque tu não pode acrescentar um covo da tua estatura, tu não pode acrescentar mais um dia nos teus anos. Ninguém ganha tempo e ninguém perde tempo, porque o tempo que está diante dos nossos olhos não é nosso. O tempo é determinação de Deus. Tu não segura o tempo. Impossível você parar um relógio e fazer ele voltar depois no mesmo tempo em que se passou quando ele esteve parado. Olha o que Deus está te falando. O que passou na tua vida, passou, acabou. Deus quer contar contigo daqui para frente em novos tempos e novas épocas, novas estações, novos moveres, novos momentos. O tempo que passou, passou. Hoje é tempo de você buscar um ministério em Deus. Hoje é tempo de você buscar um dom. Hoje é tempo de você buscar um talento. Hoje é tempo de você se converter mais ainda. Hoje é tempo de você abraçar. É tempo de você se afastar do abraço. É tempo de você pregar. É tempo de você evangelizar. Hoje é o tempo que Deus separou para você. Deus te chamou para esse tempo chamado hoje. Vive hoje o que Deus tem para a tua vida. Uma das maiores desgraças que acontece na vida do ser humano é querer guardar as tristezas na sua cabeça de um tempo que já passou e que não voltará mais. E o único que é interessado quando vê que isso acontece e lançar as suas setas e se aproveitar disso é o diabo. O que tu viveu ontem foi bom? O que
tu está vivendo hoje tem que ser melhor do que tu viveu ontem. E o que tu ainda vai viver amanhã tem que ser melhor do que o que você está vivendo hoje. Guarda aquilo que te traz esperança, não guarda aquilo que te traz sofrimento. Ou tu ocupa o espaço com sofrimento, ou tu preenche o espaço com a esperança, gozo, paz e alegria do Espírito Santo. Espírito Santo não marca tempo de sofrimento na vida de ninguém. Se há um sofrimento é porque você se desviou dos propósitos dele. Aí tu sofre. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus servos. Não tem prazer. Deus não se alegra em ver ninguém sofrendo, gemendo, passando mal, com dores. Deus não tem prazer nisso. Não estaria escrito que na presença dele há fartura de alegria. Como é que tu estaria debaixo de fartura de alegria sofrendo? De que se queixa o homem? Queixa dos seus próprios pecados. Está sofrendo não pelo que Deus te fez, está sofrendo pelo que você se fez. Está passando hoje consequência do tempo que você perdeu ontem, no que poderia ter investido na tua vida. Então não perde mais hoje. Não deixa passar diante dos teus olhos. Não deixa que o tempo vá escoando diante das tuas vistas. Aproveita para investir no reino e na obra de Deus, enquanto Deus te permitiu estar aqui. Me lembrei daquela parábola do rico e de Lázaro. Na parábola a gente vê que aquele homem estava em desespero, ele queria sair do lugar que estava. Pai Abraão, peça a Lázaro para molhar a ponta do dedo em água, ou seja, indicador que apontasse um caminho, água é a palavra. Ele queria uma palavra que apontasse a direção para ele sair dali. Quando ele viu que isso não era possível, aí ele se preocupou com os outros. Então peça a Deus que ressuscite alguém para pregar lá da minha casa. Ficou em desespero. Ele viu que o tempo para ele ter mudanças de atitudes, aleluia, tinha acabado na vida dele. Parábola bem clara. Abraão diz na parábola: quem está aqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá. Aquele homem viu que o tempo para ele mudar os seus conceitos, mudar as suas decisões, mudar as suas atitudes, largar o que ele precisava largar, ou agarrar-se naquilo que ele precisaria se agarrar, ele viu que aquele tempo acabou e essas oportunidades de variação, de mudanças, não existiria mais para a vida dele, porque ele estava num lugar onde a sentença é definida: inferno. Uma vez parando no inferno, está definida a sentença. Não haverá mais tempo para nenhum tipo de mudança, nem para nenhum tipo de atitude. A Bíblia fala, Jesus disse que lá é um lugar de choro e ranger de dentes. Então por que é tão difícil para o ser humano, quando está aqui nessa terra, mudar as suas atitudes para que novos tempos de Deus comecem a entrar na sua vida? Por que é tão difícil? Eu vou te dizer por quê. Me lembrei agora de uma represa. Quando ela é bloqueada, ela tem algo a derramar, mas ela está bloqueada. Então tu não vê os acontecimentos do que ela poderia fazer, gerar energia, transformar coisas. Você não vê isso acontecer porque tem bloqueios. A mágoa, anota aí, é um bloqueio que faz você perder tempo. Ela te bloqueia, ela não te deixa viver em Deus aquilo que você viveria, aquilo que o Espírito Santo teria para derramar na tua vida. Quando os bloqueios que estão na vida do homem são causados pelo próprio diabo, o Espírito Santo entra, rebenta as cadeias, te liberta e te mostra que Ele está contigo. Mas quando os bloqueios é provocado pela própria mão do homem, pela própria atitude do ser humano, o Espírito Santo espera que você use a alavanca do livre-arbítrio para se livrar daquilo e Ele poder operar na tua vida. Até para se livrar de bloqueios, o Espírito Santo quer que você use o livre-arbítrio. Como assim, pastor? Me prova, vou te provar. Está magoado com alguém? Tô. Tem um bloqueio na tua vida. Como é que eu vou ficar livre? Estou pedindo a Deus que tire essa mágoa.
Essa mágoa só vai sair quando você for lá e perdoar aquela pessoa que te magoou. Liberar o perdão, a mágoa desaparece. Está com ódio? Ódio é um sentimento maligno em que o diabo se aproveita disso. Está com ódio de alguém? Tô. Isso é um bloqueio terrível que vai prender as coisas na tua vida. E aquilo que poderia estar acontecendo não vai acontecer. O Espírito Santo não vai investir num coração cheio de ódio. O Espírito Santo não constrói nada aonde o diabo tem um edifício no lugar. Ódio é um edifício satânico na vida do ser humano. Deus quer que você se livre desse ódio, porque foi você que deixou esse ódio ser gerado em você. O diabo não lança ódio no coração das pessoas. Ele lança a proposta para você deixar que seja gerado o ódio. Eu não tinha ódio hoje, agora eu estou com ódio. Não. O diabo ele lança a proposta. Aceitou a proposta? A própria proposta do diabo vai fazer com que coisas malignas pela tua atitude seja gerado na tua vida. Então o Espírito Santo espera você se livrar disso, para ele demolir esse prédio do diabo e construir uma edificação nova. Tem mágoa, ódio, inveja. Você inveja alguma coisa de alguém? O que é invejar? É desejar estar no lugar daquela pessoa, é desejar viver e possuir e ter aquilo que ela tem. Não quer ter também, quer ter aquilo que ela tem. É aquilo que ela tem que ela está desejando ter. Não lê os mandamentos: não cobiçarás o bem do teu próximo. O gado do teu próximo, a fazenda do teu próximo, a mulher do teu próximo, não cobiçará. Então, onde há isso, a inveja, o Espírito Santo não vai operar. Se livra da inveja, entenda. Deus te deu uma vida e deu uma vida para ela, deu uma vida para ele, deu uma vida para o outro. Cada um tem que tomar conta da sua vida e cada um tem que tomar atitudes na sua vida mediante o Espírito de Deus. Quer desejar alguma coisa? Deseja aquilo que vem da mão do Senhor. Tem gente que deseja coisas dos outros, que mal sabe que quem deu aquilo para o outro foi o próprio diabo. É uma brecha escancarada para o diabo dizer: eu te dou melhor do que o dela. Quando a pessoa aceita o trato, o diabo ganha liberdade para destruir a vida dela. Eu não quero para mim aquilo que não venha de Deus. Se o que o meu irmão tem veio de Deus, foi de Deus para ele. Deus tem algo dele para mim. Deus tem algo dele para você. E amando uns aos outros, você se alegra com aquilo que o teu irmão tem. E não anda em inveja, em vanglória. Aquela pessoa que além de estar invejosa, quer aquela falsa aparência que está satisfeita com o bem do próximo. Não está coisa nenhuma. Isso é um bloqueio do diabo. Enquanto isso não sair da tua vida, o Espírito Santo não vai deixar que um novo tempo de Deus brote no teu caminho. Orgulho. Tem gente que se agarra ao que conquistou nessa terra e se orgulha disso. Jeremias profetizou dizendo que o único orgulho que devemos ter é o de conhecer a Jesus, o Cristo de Deus. Então o orgulho ele é um bloqueio, porque o orgulhoso ele não reconhece Deus naquilo que ele tem. Ele atribui aos seus próprios méritos, sua própria capacitação ter conquistado aquilo. Eu tenho isso hoje porque eu estudei, né? Porque eu me formei, né? Porque eu isso, né? Porque eu, e nunca coloca Deus. É um bloqueio do diabo. É você que conquistou, você que estudou, você que se formou, você que comprou, é o teu trabalho, você que foi. Então você se livre do inferno se você puder. Pega tudo que tu tem agora e se livra do inferno. Todo ser humano tem que se curvar a Jesus. Só Ele é o dono de todas as coisas. Se alguma coisa chega às nossas mãos, é porque Ele cuidou para que isso acontecesse. Não é mérito de ninguém. É valioso o teu estudo? É valioso você ter trabalho? É lógico. Todo trabalho é digno, tem que ser um trabalho honesto, é digno. O Senhor falou: com o suor do teu rosto ganhará o pão. Disse isso para Adão. Mas não se vanglorie nisso, nem se orgulhe do que tu conquistou com as tuas mãos.
porque tem algo incorruptível lá na glória aguardando aqueles que forem humildes e fiéis até a morte. É o que o Senhor profetiza lá no livro, Amós profetiza dizendo: o que Deus quer de ti, homem? O que Ele pede de ti? Que guarde a justiça e que ande humildemente diante de Deus. Falta isso em milhares de pessoas. Inclusive pode estar faltando essa pessoa que está ouvindo a gente agora, que acessou essa mensagem. Orgulho, eu tenho orgulho disso, não, eu tenho orgulho de conhecer o único Deus vivo. O que passar disso é procedência maligna. Entre outros bloqueios que o ser humano, com a sua própria ganância, cobiça, com a sua própria vista, com as suas próprias mãos, acaba trazendo para a sua vida, impede que o tempo de Deus se cumpra naquilo que Deus tem na vida da pessoa. Já volto a repetir: aquilo que o diabo lançou, o Espírito Santo quebra, destrói e lança fora. Mas aquilo que você botou, o bloqueio que você trouxe para a tua vida, com as tuas próprias mãos, com o teu próprio livre-arbítrio, Deus espera que você se livre disso. É o caso daquelas pessoas que fazem um monte de besteira, depois pede oração. O diabo está furioso comigo, está tudo dando errado. Não tem nada de diabo ali na história. De que se queixa o homem? Queixa do diabo? Queixa dos seus próprios pecados? Foi as tuas atitudes erradas que está te trazendo para dentro de um tempo de tormento. Com as tuas próprias mãos tu está cavando a tua própria sepultura, porque está tomando atitudes erradas, está fazendo aquilo que não era para fazer, está perdendo tempo, está se metendo onde não era para se meter, está se aliançando com pessoas ímpias, está se envolvendo na impiedade do ímpio. Aí ora por mim que o diabo está furioso. Não tem nada de diabo furioso. Nada de diabo furioso. Outra coisa, se você é crente, está nos ouvindo agora, se algum dia você descobrir que o diabo não está furioso contigo, entre em desespero. Porque o crente que é crente e anda em santidade, o diabo está todo dia furioso com ele. Não estamos no reino dele, não estamos fazendo a vontade dele. Então, para que você não deixe os tempos que Deus determinou, estações, épocas, anos, moveres, minutos, horas, segundos, que o Espírito Santo quer trazer algo novo na tua vida, quer fazer você crescer de fé em fé, de graça em graça, para que você não deixe essas coisas irem passando pela tua vida. Tire o bloqueio que você colocou dentro do teu próprio ser, lança isso fora. Faz uma faxina na tua alma, bota tudo que é lixo para fora. Sabe quando você resolve fazer uma faxina em casa, que tem coisa lá que você nem usa, mas está lá? Então joga fora. Deixe dentro de você somente aquilo que seja do Espírito Santo, porque o que é do Espírito Santo é útil, e é útil para toda a vida, e a todo momento vai estar sendo usado, vai estar sendo mexido, vai estar sendo trabalhado. O que é do Espírito Santo gera vida, o que é do diabo gera morte, e o que é do homem gera bloqueio e forças para o diabo prevalecer contra a pessoa. Bloqueios causados pelo próprio homem. Às vezes a tua falta de coragem de dar uma palavra com teu filho, com a tua filha, mais dura, gera um bloqueio na vida dele. Poxa, minha mãe nunca me bateu, hoje ela resolveu me bater, desabou o mundo. Se tu não poupou a vara ao teu filho quando ele era criança, teu filho não vai reconhecer essa vara depois que ele se tornar adulto. Ah, mas não vai mesmo. É por isso que hoje tem pais agredindo o filho, tem filho espancando e matando o pai. Falta de disciplina bíblica, destruição da palavra. Quer criar a criança à base do medo. Olha, se tu for ali naquele quarto escuro, tem um monstro lá. A criança cresce com medo, não cresce disciplinado, nem cresce educado. Presa fácil nas garras do diabo. Daqui a pouco o diabo lança a síndrome do pânico, que é uma investida maligna, embora muitas pessoas chamem de doença, eu digo que não é, é possessão maligna. Depois o diabo lança a seta da depressão, lança a seta da opressão, aí torna-se um adulto problemático por falta de instrução dos pais, espiritualmente falando, quando a criança, o menino ainda era menino, quando o rapaz ainda era criança, quando a moça ainda era criança. Cresceu com medo, não cresceu com respeito nem com temor a Deus. Ensina o teu filho e a tua filha a andar no temor do Senhor,
e ele não vai perder tempo com as coisas do diabo, vai andar pelo caminho da reta justiça, da salvação que há em Jesus. João 14,6, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ensina o teu filho desde cedo isso, ensina o teu neto, tua neta desde cedo, que na hora que começar a crescer não vai se desviar desse caminho. Não, o caminho é Jesus. Eu não quero nada que esteja fora do caminho de Jesus. O que está fora do caminho de Jesus vai me fazer perder tempo, vai abreviar os tempos na minha vida, não para me receber a vida, mas para receber a morte. Mas os santos de Deus, os servos de Deus, Deus abrevia os tempos para tu receber a vida, não receber a morte. Receber os bens dessa terra, não receber os males. Olha como Deus faz. Te colocou hoje aqui, te trouxe aí para acessar essa mensagem, te trouxe aqui para te mostrar. Te preocupa com o tempo que está diante dos teus olhos. Hoje, durante a escola dominical, a gente falou, foi comentado como é que os dias estão passando rápido, como é que o dia está acabando rápido, como é que os meses estão passando rápido, e o ser humano não está nem atentando para isso. A volta de Jesus está se aproximando, ninguém mais fala nada com isso, porque o diabo está iludindo meia dúzia de imbecis em lugares que não são igreja, meia dúzia de milhares, tá? Quero dizer milhares, aproveita para ganhar tempo nessa corrente, para ganhar casa própria, o sabonete para lavar a alma, a toalhinha de não sei quanto, essas baboseiras, a terapia, o associado, a coreografia, e o diabo está brincando com eles, fazendo eles andarem em círculo, não produzem nada, não veem nada, e naquele grande dia vão baixar as chamas do inferno se não se arrependerem enquanto é tempo. Mas nós, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, disse Jesus, e me manifestarei a ele. Não perde tempo. Quer manifestação de Deus? Guarda os mandamentos, come os mandamentos, mastiga os mandamentos, esconde os mandamentos, como Davi fala no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconde ela lá, e tu vai ver o Espírito Santo fazer coisas extraordinárias. Enquanto tu vê o vizinho perdendo tempo com sofrimento de doença, tu está cantando na tua casa o hino da vitória, e não é acometido daquela doença, porque você deu tempo para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar em tempo contigo. Enquanto tu vê o outro sendo acometido de acidente, de assalto, de pestes, de moléstias que tem nessa terra, o Espírito Santo está contando contigo para passar por cima desse tempo. Olha quantas vezes teve mover surto disso, surto de outra doença, surto de mais o que, epidemia de não sei o que, e está na época dessa doença. Você não passou por isso tudo cantando o hino de louvor e não foi atingido, é porque Deus olhou para você e viu você valorizando o tempo dele, viu você valorizando o tempo de estar na igreja, o tempo da oração, o tempo do exame das escrituras dentro da tua casa, o tempo em que você fecha a porta do teu quarto e fala com o teu pai, o tempo das vigílias da madrugada que você ora diante de Deus. Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Deus vai vendo esses tempos todos e põe isso na balança perfeita e justa dele. Aí quando vê as pragas, os acontecimentos, ele dá ordem, sobre aquela ali, aquele ali não, aquele é meu. Valorizou o que é meu, eu vou valorizar ela e vou valorizar ele. Guarda essa palavra dentro do teu espírito. Não deixe que o diabo roube o teu tempo. Como é que o diabo rouba o tempo de alguém? Dando para esse alguém coisas concernentes ao reino dele, e fazendo com que essa pessoa deixe com que bloqueios comecem a acontecer na sua vida. Eu conheci casos de pessoas em que bastava um pedido de perdão para que uma enxurrada de bênçãos lhe alcançasse, porque a falta de perdão bloqueia
aquilo que Deus tem a realizar na vida da pessoa. Eu conheci casos de outras pessoas que a mágoa estava impedindo que a pessoa recebesse até uma cura. Então esses bloqueios, se existe algum na tua vida, se existe algum na vida de você que acessou essa mensagem, é a hora de se desfazer deles, de lançar eles fora. No meu coração só tem lugar e espaço para o Espírito Santo de Deus, para mais nada. Não tenho ódio, não tenho mágoa, não tenho rancor, ressentimento, não desejo morte de ninguém, desejo Cristo para aqueles que me desejam mal. Estou preocupado com o reino de Deus e com a palavra de Deus. Não tenho tempo para pensar, nem aceitar, nem quero olhar, nem aceitar as sugestões que o diabo põe na minha frente. O que não está no caminho de Cristo, que Ele traçou para mim, eu rejeito na hora. Só quero aquilo que venha da mão do meu Senhor, da boca do meu Senhor. Se você crê assim, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus marque um novo tempo na tua vida com essa palavra. Que Deus marque um novo momento na tua vida com essa palavra. Que Deus marque um novo amanhecer na tua vida com essa palavra. Que Deus marque um novo dia na tua vida com essa palavra. E que as tuas atitudes te façam entrar nos moveres de Deus e não te deixe fora do tempo dele. Que o Espírito Santo nos abençoe com essa palavra, porque sem Ele nada podemos fazer. A Ele seja toda a glória. Lembre-se, o tempo de Deus não é o tempo do homem.